Preste atenção nesses 5 erros que muitas pessoas cometem na Santa Missa. Tem gente que até faz o certo, mas não sabe o porquê. Faz simplesmente porque vê os outros fazerem. Então fique atento para você aprender o certo e a partir de hoje participar muito melhor da Santa Missa. E a primeira coisa no ato penitencial, com a nova tradução do Missal Romano, houve uma mudança no ato de confissão. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que você conhece muito bem esta oração, o ato de confissão que muitas vezes nós rezamos na Santa Missa. Na fórmula anterior, na tradução anterior do Missal Romano, como que era essa oração? Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria e por aí vai. Nós rezávamos 2 vezes, por minha culpa, minha tão grande culpa. E agora são 3 vezes, por minha culpa, minha tão grande culpa. 3 vezes. E você deve bater no peito cada vez que você reconhece a sua culpa. Muitas pessoas se confundem, falam apenas 2 vezes, aí fica aquela confusão na igreja, uns seguem por aqui, outros seguem por ali. Muitas pessoas não batem no peito, é um gesto previsto na liturgia. Então, a partir de hoje, aprenda mais essa. No ato de confissão, confesso a Deus Todo-Poderoso, você vai rezar 3 vezes. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e vai bater no peito cada vez que você reconhecer a sua condição de pecador. Segundo erro que muitas pessoas cometem, e este é ainda mais amplo, muitas pessoas fazem isso, às vezes até induzidas pelo próprio sacerdote, pelas outras pessoas, por aquilo que estão respondendo, que é naquele momento, logo depois do ofertório, quando o sacerdote diz, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Muitas pessoas encarnam uma verdadeira coreografia neste momento, prestando atenção no que estão falando, sendo induzidas pelas suas respostas e olhando, observando o famoso efeito manada. Uma meia dúzia de pessoas começa a fazer isso, depois passam a ser 10, passam a ser 20, depois toda a Assembleia está fazendo, simplesmente porque uns seguem os outros, mas não sabe se está certo, se está errado. Como é que muitas pessoas agem neste momento? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E aí abre os braços, pensando que estão ali, quem sabe, recebendo o Senhor, né? O Senhor esteja convosco, porque o sacerdote faz assim. Abrir os braços é um gesto próprio do sacerdote. É a postura oferente do sacerdote. Eu e você não somos sacerdotes. Então a gente não tem que imitar o que o padre está fazendo. Então ele diz, o Senhor esteja convosco. Você fica com as mãos postas, mãos no peito ou mãos abaixadas. Eu gosto sempre de ficar assim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Tem gente, não é? Também induzido por aquilo que está respondendo, como eu disse, por ver as outras pessoas. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Não tem isso. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Não tem vênia, não tem inclinação neste momento. Você deve ficar com as mãos postas, mãos no peito ou mãos abaixadas e não tem inclinação. Também, segundo erro que muitas pessoas cometem, que não está previsto no missal. Terceira informação, terceiro erro que muitas pessoas cometem, na hora da consagração, da transubstanciação do pão e corpo, do vinho e sangue. Tomai e comei, isto é meu corpo, tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue. Nesse momento, você já sabe, é obrigatório se ajoelhar, a não ser que o motivo grave te impeça. Mas muitas pessoas, quando o sacerdote eleva as espécies eucarísticas, eleva o porco, eleva o cálice com sangue, muitas pessoas fecham os olhos, se inclinam e não olham para Jesus. Você também não deve fazer isso. O sacerdote eleva as espécies eucarísticas para que você veja. É o momento de você adorar Jesus. Durante toda a Santa Missa, só há 2 momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento, que é nesse momento da consagração, da transubstanciação, quando você está ajoelhado, e depois no rito da comunhão, quando o sacerdote, após
distribuir ali, fazer a partilha do pão, ele se ajoelha, ele faz uma genuflexão. São os únicos dois momentos. O outro não compete a nós leigos, nesse momento você está ajoelhado. E o sacerdote eleva as espécies eucarísticas para que você olhe para Jesus e o adore com o seu olhar. Também não é momento de estender os braços, de falar coisa alguma, nada disso. Mãos postas, mãos no peito, mãos abaixadas. Olhe para Jesus em silêncio e o adore com o seu olhar. Quarto erro é no momento do Cordeiro. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Muitas pessoas se ajoelham neste momento, mas não é isso que está previsto no missal romano. No missal romano, ele diz que nós devemos permanecer em pé neste momento, e não há esse gesto de estender os braços e bater no peito quando dizemos tende piedade de nós. Muitas pessoas também fazem isso. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Não tem este movimento. O gesto de bater no peito é no ato penitencial, como eu te expliquei no início do vídeo. Nesse momento, você deve permanecer em pé e ficar com as mãos postas, mãos no peito ou mãos abaixadas. E o quinto erro é logo em seguida, quando o sacerdote apresenta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é que nós respondemos? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Muitas pessoas dizem, e dizei uma só palavra. Não tem o só, não tem. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. E também existem aquelas pessoas que ficam pensando que palavra é essa, pensando que é uma palavra específica, e não é. Não é uma palavra em si. O que é que significa isso que você está rezando neste momento? Você está fazendo referência a uma passagem bíblica que está em Mateus capítulo 8. Se você quiser e puder, leia ali na sua casa, uma passagem belíssima. A profissão de fé, uma demonstração de fé do centurião. Um homem do exército romano, do alto escalão do exército romano, que foi até Jesus lá em Cafarnaum, porque o seu servo estava doente em casa, e disse a Jesus: meu servo está lá, acamado, doente, sofrendo muito. E Jesus falou com ele: então tá bom, vamos lá, que eu vou curar o seu servo. O centurião disse: não, eu sou pagão, eu não sou judeu, eu não sou digno de que entre em minha casa. Para os judeus, se eles entrassem na casa de um pagão, eles ficariam contaminados espiritualmente. Então o centurião diz para ele: eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e o meu servo será curado. Na passagem bíblica tem um só, na missa não tem. Mas o que é o importante aqui? Que nós estamos dizendo para o Senhor: sim, eu tenho pecados, eu sou indigno de receber a Eucaristia. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, na morada do meu coração. Mas muito maior, infinitamente maior do que a minha miséria, do que o meu pecado, é a sua misericórdia. Por isso, basta que o Senhor diga uma palavra. Ou seja, basta que o Senhor queira. Basta que o Senhor determine. E eu serei salvo. Assim como aquele servo do centurião ficou curado. Então é isso que eu estou reconhecendo. E aqui eu abro um parênteses para explicar que isso não é justificativa jamais para que uma pessoa comungue em pecado grave, pecado mortal. Nada disso. Nós só podemos nos aproximar da Eucaristia, do sacramento, se estivermos em estado de graça, ou seja, longe do pecado. Mas mesmo que estejamos longe do pecado grave, mesmo que estejamos em estado de graça, ainda assim não somos dignos. Quem de nós é digno de se unir a Jesus, nosso Senhor, nosso Deus? Então reconhecemos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Mas pela sua graça, pela sua misericórdia, o Senhor tem este poder de me transformar. Basta que o Senhor queira, basta que o Senhor determine. Dizei uma palavra e eu serei salvo. É isso que significa neste momento. Então, a partir de hoje, participe das Santas Missas de uma forma ainda mais consciente, aproveitando tudo aquilo que você faz, e ensine também os nossos irmãos que precisam aprender.
E agora me conte aqui nos comentários, por favor, você já sabia desses 5 erros? Já conhecia essas 5 explicações que eu trouxe para você nesse vídeo? Não conhecia? Aprendeu alguma coisa? O que mais que você gostou de aprender? Tem outras dúvidas complementares sobre esse assunto da Santa Missa, da liturgia? Conta para mim aqui nos comentários, por favor. E por favor, deixe o seu like. Não se esqueça, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe este vídeo. Eu faço a minha parte, eu me dedico, trago aqui o conteúdo para você e agora eu preciso da sua ajuda para fazer esse conteúdo chegar às pessoas. Compartilhe nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram. Compartilhe este vídeo para que os nossos irmãos também aprendam e recebam este conhecimento de Deus. Conto com você. Muito obrigado. Beijão e até a próxima. Fique com Deus.